Olá pessoal, tudo bem? Mais um assunto da ótica geométrica. A gente vai falar agora lentes esféricas, o estudo analítico, tá? Então, não sei se você chegou a assistir a nossa aula aí de espelhos esféricos, estudo analítico, porque é um assunto que é muito parecido aí, lente com espelho. Eu disse parecido, não igual. Então, para lentes esféricas, pessoal, para você trabalhar com um problema, a parte de contas, você precisa saber três coisas, tá? Nomenclatura, sinais e equações. Então, vamos começar aqui, ó. Primeiro, nomenclatura. Gente, muito parecida com espelho esférico. Então, a gente tem o P, que é o que a gente vai chamar de distância do objeto até o vértice. P', distância da imagem formada até o vértice. F', que é a distância focal, né, distância do foco até o vértice. O O, tamanho do objeto. O I, tamanho da imagem. Aliás, eu disse parecido com o espelho esférico, mas não é parecido, pessoal, é igual, tá? É a mesma nomenclatura que você usa para representar, perdão, espelhos esféricos. Bom, vamos para o número 2, que são os sinais. E ó, gente, cuidado, porque geralmente quando a pessoa comete erro em prova, a maioria dos casos está ligado aqui aos sinais. Então, cada um desses que a gente viu pode ser tanto positivo como negativo. Então, o que a gente tem aqui, ó? P positivo, você tem um objeto real. Lembrando, o que é um objeto real? Vértice do pincel cônico divergente de luz que chega, porque objeto é sempre luz que chega no sistema óptico. Ó, se você não está lembrando muito bem dessa parte, dá uma espiada aí no nosso índice ótica geométrica, tem aí objeto e imagem, que é uma aula que explica justamente essa questão, beleza? E P negativo significa que você tem um objeto virtual. Então o que é um objeto virtual? É um vértice de um pincel cônico convergente de luz que chega na lente, tá? Bom, mais real menos virtual. O P', pessoal, é a mesma convenção de sinais, só que referentes à imagem. Então, P' positivo, você tem imagem real. Vamos lá, o que é imagem real mesmo? Vértice de um pincel cônico convergente de luz que sai da lente. E imagem virtual, P' negativo, vértice de um pincel cônico divergente de luz que sai da lente também. Mas o importante é você perceber que é a mesma convenção. Real mais, virtual menos, tanto para o P como para o P'. Vamos para o F' agora, pessoal. Ah, e detalhe, né? Isso é igual ao espelho, por enquanto pelo menos. Aqui que vem a diferença de lente em relação ao espelho. Se bem que não é uma diferença também tão grande. Para espelho, a distância focal era positiva quando o espelho era côncavo. E a distância focal era negativa quando você tinha um espelho convexo. Aqui, pessoal, para a lente, o F' é positivo quando a lente for convergente. Mas se você parar para pensar, o espelho côncavo é um sistema convergente, então não é tanta diferença assim. E o foco, a distância focal é negativa quando você tem uma lente divergente. Lembrando que o espelho convexo é um sistema divergente, também não tem tanta diferença assim. E finalmente, para o O e para o I, mesma coisa de espelho. Positivo, objeto para cima do eixo principal. O negativo, objeto para baixo do eixo principal. E o I a mesma coisa, né? Só que para a imagem. Positivo, imagem para cima do eixo principal. Negativo, imagem para baixo do eixo principal. Bom, a gente agora vai ver as equações, só que eu preciso fazer uma outra lousa, então segura aí. Se quiser ir no banheiro, dá um pause, mas ó, é rapidinho mesmo que a gente já está de volta. Segura, segura. Segurou? Então vamos continuar aqui, ó. Para a gente fechar esse assunto então, falei que tinham três coisas, né? Primeiro, a nomenclatura, que a gente acabou de ver. Segundo, sinais, que geralmente é o que o pessoal tem mais problema aí, muito cuidado com os sinais. E terceiro, pessoal, as equações. No caso dos espelhos, nós tínhamos duas equações. No caso das lentes, nós vamos ter 4. E dessas 4 eu vou falar de 3 agora, e a quarta é um tema de uma aula à parte, que é a equação dos fabricantes, que é uma das aulas que estão aí na sequência. Então,
Então vamos lá, gente. Primeira equação, a nossa tradicional equação de Gauss, né? Que muitos conhecem como equação da fimose. Uma fimose é um pipi mais uma pelinha, tá? Outros preferem dizer que é a equação da florzinha, que é uma pétala mais uma petalinha. Bom, você escolhe a versão que você gostou mais aí, tá? A segunda é a equação do aumento. Então, aumento linear transversal é a razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, I sobre O. Só que você também pode fazer menos P' sobre P, tá? Esse menos é para acertar os sinais. E você também pode calcular o aumento fazendo F' dividido por F' menos P, ok? Então até aí, pessoal, a primeira e a segunda são exatamente idênticas às equações que a gente viu para espelho esférico. Só que para a lente, pessoal, a gente tem, né, outras equações. Eu falei que uma delas é tema de uma aula à parte. E a terceira de hoje, pessoal, é a equação da vergência da lente. O que é a vergência de uma lente, pessoal? Vergência é o grau da lente. É o que popularmente a gente fala, qual que é o grau da sua lente? Na verdade, existe um nome técnico para isso, né? Que é a tal da vergência. E para calcular a vergência de uma lente, é muito simples. O que você faz? Pega a distância focal da lente e inverte. Então, vergência da lente, né, entre aspas, o grau da lente, é o inverso da distância focal. Agora, cuidado. Tanto para a equação de Gauss como para a equação do aumento, a gente costuma não ligar muito para as unidades que a gente usa, tá? Pode ser centímetro, pode ser metro, milímetro, desde que você coloque a mesma para todos, mas não tem muito problema. Agora, pessoal, quando você vai calcular a vergência, você tem que tomar muito cuidado, porque você tem que colocar a distância focal em metros. Para sair como unidade de divergência, metro elevado a menos 1, né, que é o inverso de metro, só que isso, pessoal, tem nome, é o que nós chamamos de dioptria. Então, o símbolo é o DI, dioptria, que é o grau da lente que o pessoal fala, né? Na verdade, tem dimensão do quê? De metro elevado a menos 1. Então, um exemplo rápido só para você entender. A Nathalie aqui falou que tem 1,5 grau de miopia, é isso? Tá confirmando, é isso mesmo. Gente, quanto vale a vergência da lente que ela usa? Menos 1,5. Sabe por quê? Porque miopia usa lente divergente. E para a lente divergente, a gente viu nos sinais, a distância focal é negativa. Então, a vergência, né, o grau da lente aí da Nathalie, que tem 1,5 de miopia, na verdade é menos 1,5 dioptrias. E para você achar a distância focal da lente que ela usa, é só você inverter. Bom, lembrando que 1,5 é 3 meios, né? No caso negativo, o que vai acontecer? A distância focal da lente que ela usa é menos 2/3. Tudo bem? Tudo bem? Gente, tem coisa ainda de lente esférica para a gente falar. Se você está estudando esse assunto aí para uma prova, para o vestibular, continue aí que tem coisa ainda para a gente falar. Espero que você tenha entendido. Valeu, até a próxima.